Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Jean Shen e hoje eu vou dar mais uma aula de Excel. A aula de hoje é sobre funções básicas. Bom, essa aula é uma aula essencial, né, para quem não conhece ainda, quem está começando, é essencial que essa pessoa conheça essa aula. Ela é uma aula que faz parte das aulas introdutórias. Tem alguns conceitos, algumas coisas aqui que talvez muita gente que está avançado talvez não conheça tão bem e que eu vou tentar abordar aqui para ajudar todo mundo, Diria que essa aula está entre para iniciante e intermediário também em alguns detalhes, tá bom? Antes de tudo, eu quero dizer que eu estou disponibilizando essa planilha aqui para você baixar, e poder acompanhar comigo passo a passo, cada procedimento aqui, onde você vai poder estar pausando o seu vídeo, voltando o vídeo, e até entender e estar repetindo todo o procedimento junto comigo na planilha que eu estou disponibilizando no link na descrição abaixo, tá bom? E você que está gostando do meu canal, está acompanhando, está aprendendo mesmo e deseja receber mais aulas gratuitas, eu estou disponibilizando um conteúdo inédito e totalmente gratuito, tá bom? 100% gratuito. Basta você preencher um formulário no link na descrição abaixo também e você vai poder estar recebendo todo esse material, tá bom? Vamos para a aula. Bom, na aula de hoje eu vou ensinar como que você faz as funções básicas, Bom, antes de tudo, toda função, ou seja, toda conta que você quer fazer, como se fosse uma calculadora, você tem que iniciar com um sinal de igual, Então, aqui, por exemplo, no 1 mais 1, se eu digitar igual 1 mais 1, eu tenho 2, certo? Perfeito. E assim vai. Se eu quiser uma subtração, eu digito igual a 2 menos 1, dou Enter, perfeito, tenho 1. Já a divisão é o sinal de barra invertida, Então, aqui seria igual a 10 dividido por barra 5, tem 2. Multiplicação, igual 23. O símbolo de multiplicação é o asterisco, vezes 7. Perfeito, 161. No caso dos parênteses, se você quiser escrever uma conta maior, parênteses e colchetes no Excel é sempre parênteses também, É só parênteses, não tem colchetes. Então, no caso, eu digitaria igual, abro parênteses de novo, 15 menos 7, fecho parênteses, dividido por 3 mais 1, fecho parênteses, mais 8 vezes 3, fecho parênteses, tudo isso menos 1, 25, perfeito? Então aqui eu tenho já as funções básicas, aqui você já pode estar acompanhando, é bem simples, Eu vou acrescentar aqui para vocês algumas outras funções que também teoricamente seriam básicas, mas nem todo mundo utiliza tanto, com tanta frequência, Mas é bom que você saiba, Como que eu faço a conta de elevado, raiz quadrada e raiz quinta, tá? Elevado, o que é? Por exemplo, o que é elevado? 2 elevado a 23 seria 2 vezes ele mesmo, 23 vezes. Então, aqui no 2 elevado a 23, como é que eu faria essa conta? Eu escreveria igual 2, chapeuzinho, 23. Isso é 2 elevado a 23. Dou um Enter. Perfeito. Tenho um número. E para eu fazer a raiz quadrada? Bom, a raiz quadrada, ela nada mais é do que eu elevar a meio, Por que é eu elevar a meio? Que na verdade a raiz quadrada ela é isso, Eu tirar a raiz quadrada de algum número é eu elevar a 1 dividido por 2, Então aqui eu faria 16. A raiz quadrada de 16 seria 16 elevado, entre parênteses, 1 dividido por 2, E aqui eu dou um Enter.
pequeno detalhe. Repare que aqui, vamos aqui na parte de cima, né? Repare que aqui, se eu não tivesse esse parênteses, o que aconteceria, né? Vou tirar esse parênteses aqui só para vocês verem. Se eu não tivesse parênteses, o Excel ele ia entender que seria 16 elevado a 1 dividido por 2. Ou seja, 16 elevado a 1 daria 16. 16 dividido por 2 daria 8, né? Que não é a verdade aqui nesse caso. Então eu vou consertar, colocar o parênteses, né? Dá um Enter, perfeito, deu 4. E a raiz quinta, né? O que é? Nada mais é que elevar a 1 quinto. Então aqui é igual a 32 elevado, abre parênteses, 1 quinto, fecha parênteses. E se fosse a raiz décima? 32 elevado a 1 décimo. E se fosse a raiz oitava? 32 elevado a 1 oitavo. Né? Beleza? Legal. Bom, agora vamos para o desafio, né? Antes de eu fazer esse desafio, tem alguns dados que eu preciso ensinar para vocês. Aqui eu coloquei um quadro, né, com produtos, produto 1, produto 2, produto 3 até o 5. Aqui eu tenho a quantidade de unidades vendidas, o custo de cada uma delas, o preço de venda delas e o imposto. Né? Poderia variar, aqui não precisaria ser 15, poderia ser diferente os números aqui. Eu deixei igual, mas poderia ser diferente. Bom, aqui no caso, então vamos ver aqui. Se eu quisesse, por exemplo, o custo total de unidades vendidas fora os impostos, eu simplesmente pegaria o custo de uma unidade, multiplicaria pela quantidade de unidades vendidas e eu teria o custo total, né? Então, eu vou fazer aqui do lado uma conta, né? Se eu pegasse igual 5,2 vezes 1.120, eu teria esse número. Legal? Bom, porém, aí eu vou fazer a mesma conta aqui do lado. Eu não precisaria fazer isso, eu poderia digitar igual, em vez de digitar 5,2, eu poderia clicar aqui, né? E aí na célula ia aparecer D8. Vezes, clico aqui, C8, né? E dou Enter, e deu o mesmo número aqui, o mesmo resultado. Detalhe que aqui eu cliquei na célula. Se eu quisesse digitar C8, por exemplo, o Excel ele entende que o C8 está aqui, né? Dou Enter, deu a mesma coisa, perfeito? Legal, então aqui vocês conseguiram entender, né, essa parte básica, tá? Vamos lá, vamos fazer essa conta aqui, então. Entendendo isso, vamos fazer essas contas. Aqui eu deixei a fórmula do lucro bruto, né, para a gente calcular o lucro bruto de cada produto, né, por vendas. Então aqui eu digitaria igual, abro parênteses, né, quantidade de unidades vendidas vezes o preço vezes, abro parênteses, 1 menos 15%, ou 100% menos 15%, seria a mesma coisa, fecho parênteses, menos, abro parênteses, quantidade de unidades vendidas vezes o custo, fecho parênteses, e fecho mais um parênteses aqui, dou Enter, perfeito, né? Qual que é a vantagem de eu escrever, de eu clicar na célula e não digitar o número, né? A vantagem, além de ser mais rápido eu clicar na célula, né, é que se eu modificar, por exemplo, esse custo aqui, que está 5,20, se eu colocar, por exemplo, 6, o resultado do lucro bruto aqui ele ia se alterar automaticamente na hora, né? E assim vai com as outras células, porque ele está fixo à célula, não ao número, né? Tá bom? Aqui eu posso digitar a mesma coisa, a mesma fórmula que eu fiz aqui, eu posso fazer aqui, aqui, aqui e aqui. Porém, o Excel ele me dá uma vantagem, né? Se eu
vim aqui, clicar nessa célula de cima, vim com o mouse nesse vértice aqui, clicar e puxar para baixo, o Excel ele entende que eu copiei a mesma fórmula e ele entende que é a célula de baixo. Então aqui, ó, nessa célula de cima é tudo C8, E8, F8, C8, D8. Na célula de 9, na célula de baixo, é C9, E9, F9, C9, D9. Né? E assim vai, se eu puxar tudo para baixo, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Né? Outro jeito de fazer isso também era se eu tivesse copiado Ctrl C e Ctrl V aqui embaixo. O Excel, ele também entende que é a linha de baixo, então o próprio Excel ele modifica do C8 para C9, E9, F9 e assim vai, tá? Se eu não quisesse, se eu quisesse colar a fórmula idêntica, né, eu poderia tanto vir aqui, clicar em Ctrl C aqui dentro e depois vir numa outra célula, aqui por exemplo, ou nessa célula de baixo, por exemplo, clicar aqui dentro e Ctrl V, ia funcionar, né? Ia dar o mesmo número aqui, só casa decimal, ia funcionar, tá certo? Porém, existe também um outro jeito, que é fixar, né? Fixar a célula. Eu não vou ensinar isso nessa aula, eu vou ensinar na outra aula ainda, tá bom? Porque existem várias formas de fixar e eu quero ensinar numa aula separada para vocês pegarem um conceito bem de verdade, tá bom? Então aqui eu puxei para baixo, né? Se eu puxar para baixo, ele dá certo. Se eu continuar puxando para baixo, eu tenho o resultado aqui. Legal? Bom, o problema de eu ter puxado para baixo foi que na hora que eu puxei para baixo, o Excel ele colou tanto as fórmulas, né, quanto a formatação, e eu não queria isso, né? Então eu vou voltar aqui e eu posso dar tanto um Ctrl C aqui e clicar em todas as células de uma vez. E na hora de colar, eu posso colar e vir aqui em colar especial e colar só a fórmula, né? Posso fazer isso também é possível, né? Um outro meio de fazer isso também, eu teria vindo aqui, clicado nessa célula, puxado tudo para baixo, né? E eu gostaria da formatação igual dessa célula aqui, eu poderia usar o pincel, né, e limpar, só que aí depois eu teria que escrever, colocar a barra aqui, então talvez não seja a melhor forma, né? Vou dar um Ctrl Z de novo, deixar assim porque é isso que eu queria, tá? Legal, então agora vocês já sabem que dá para você utilizar a célula na forma. Outra coisa que eu gostaria de estar ensinando para vocês e que também faz parte das funções básicas, né, é a função soma. Então, se eu vier aqui nessa célula G13, digitasse igual e clicasse em cada célula aqui, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, e desse um Enter, eu teria o resultado da soma, né? Legal, mas fica complicado, né? Por exemplo, se o número de linhas for gigantesco, eu não precisaria fazer isso. Então eu tenho uma outra opção, que é, vou dar um delete aqui, que é utilizar a função soma, que é, eu digito igual, escrever a palavra soma, abro parênteses, né? Aqui no caso, eu poderia também fazer a mesma coisa, né? Isso daqui, aí, ponto e vírgula esse daqui, ponto e vírgula esse daqui, ponto e vírgula esse, ponto e vírgula esse, fecho parênteses, também daria a mesma resposta, tá? Mas também fica difícil fazer isso quando o número de linhas forem grandes. Então, eu tenho uma outra fórmula. Em vez de utilizar, vamos aqui para cima, né? Vamos ver nessa parte de cima. Em vez de utilizar esse ponto e vírgula, né, que é do G8, G9, G10, G11, G12, eu poderia digitar G8, 2 pontos, até o G12, né? Fecho parênteses, ele daria a mesma resposta, né?
Outra forma de fazer isso seria, eu apagando aqui, né? Seria eu clicando em todas as células de uma vez, segurando o mouse, né? E aqui eu dou um Enter, perfeito, também dá a mesma resposta, tá bom? Curiosidade, né? Esse 2 pontos significa que é todas as células entre a G8 e a G12. Se eu quisesse, por exemplo, somar todas essas células aqui, ó, da G8 até a G10 e somar a G12 sem usar a G11, eu poderia fazer isso daqui, ó, G8 até a G10, ponto e vírgula, G12, né? E daria o outro resultado. Eu excluiria essa célula aqui, né? Isso é um pequeno detalhe, né? Existem várias formas de fazer isso, é só para vocês entenderem essa questão do 2 pontos e ponto e vírgula, tá bom? Vamos voltar aqui. Dá um Enter. Legal. Existe também uma outra forma de você utilizar a função soma, né? Porque aqui é uma função soma. Se eu vim aqui nessa parte de cima, clicar nesse FX, o que é isso? É inserir função, né? Eu já estou aqui na função soma, tá vendo? Então eu consigo mexer na fórmula soma por aqui, né? Então no caso eu coloquei de G8 até G12 e poderia incluir, né? E incluindo novas quantidades aqui, né? Mas não é isso que eu quero. E aqui nessa parte de baixo ele explica, né, a fórmula, e aqui ele ainda dá o resultado dessa fórmula, né? Então você poderia vir aqui, tá? Nesse FX. Existe também uma forma mais rápida de você fazer essa função soma. Ao invés de você digitar igual soma, vou apagar aqui, tá? Eu poderia apertar Alt mais a tecla igual, e aí ele já entendeu que é soma. E melhor ainda, ele entendeu que é a soma das células de cima. Se você não quisesse somar essas células de cima, você poderia modificar aqui dentro, né? Mas o Excel ele já entendeu e já fez para você. Então o Alt mais o sinal de igual, você consegue fazer isso num instante, tá bom? E aqui eu vou utilizar outras fórmulas para vocês aprenderem, né? Se eu quiser tirar a média também de todos os lucros, eu conseguiria, né? Então vamos lá, igual a média, e aí eu posso fazer isso daqui, dou um Enter, né? Eu posso descobrir qual que é o valor máximo, né, entre todas essas células. Eu conseguiria descobrir qual que é o valor mínimo entre todos os lucros, né? Entre todos os lucros. Ou seja, o máximo é esse daqui e o mínimo é esse. Aqui tá fácil porque são poucas linhas, mas imagina se fossem muitas linhas, milhares de linhas, né? Aí ficaria difícil observar. Com essa fórmula fica mais fácil. E o faturamento bruto, né? O que é o faturamento bruto? Eu somar o produto, né? Então, eu somar o preço vezes a quantidade de vendas de cada um desses só, né? Como é que eu faria isso? Então, aqui, né? Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, de uma forma bem rápida. Eu poderia utilizar essa fórmula igual somar produto. E aí eu venho na matriz 1, que eu vou utilizar unidades vendidas. Ele vai pegar essa matriz aqui e multiplicar por toda essa matriz, né? Não, essa daqui não, essa daqui é preço, né? E vai multiplicar, tá? Uma por outra, né? Na sua respectiva linha.
perfeito, né? Se você quiser, eu posso conferir se vai dar certo. Então, por exemplo, se eu tivesse digitado igual a esse vezes esse, mais esse, vezes esse, mais esse, vezes esse, mais esse, vezes esse, e desse um Enter. Deu o mesmo resultado, tá vendo? Né? Deu o mesmo resultado aqui. Perfeito, conseguiram entender então? Né? Fórmula somar produto, mínimo, máximo, média, soma. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Né? Essa daqui foi uma aula também introdutória ao Excel. Ela dá funções básicas, né? Eu estou passando para vocês funções básicas, mas algumas outras funções assim que já não são tão básicas assim, né? Para vocês aprenderem. E espero que vocês acompanhem as próximas aulas. Isso daqui é só uma aula introdutória para outras aulas mais avançadas, tá bom? Tem muita coisa ainda que aprender. E, bom, espero ter ajudado, né? Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos eu vou estar dando conteúdo inédito, então, como eu falei, vocês podem estar acompanhando todo o meu canal, fornecendo o seu e-mail, né, para que eu possa estar enviando novas aulas para vocês, aulas totalmente gratuitas, tá bom? E é isso, né? Por favor, deixem seus comentários, digam o que vocês acharam, se vocês estão gostando, deem a sua opinião, me mandem as suas dúvidas, por favor, né? E sugestões, tá? Não deixe de dar um like se você gostou, inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificações e compartilhe, né? Compartilhe com seus amigos, com seus colegas, que é aquele que você gostaria de estar ajudando, né? Porque esse canal que eu tô fazendo aqui é para ajudar o máximo número de pessoas, tá bom? Muito obrigado e até logo.